Olá, tudo bem? Sou o pastor Arquelau Santos, muito bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Se já é inscrito, obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar. Hoje estaremos dando continuidade ao estudo breve sobre a igreja. Esse é o segundo vídeo e vamos falar nesse momento sobre aspectos essenciais da igreja. Se você ainda não assistiu, o primeiro vídeo está disponível na descrição do vídeo aí e você poderá acessá-lo depois, ou antes de assistir esse. Inicialmente a igreja, como falamos, ela foi projetada por Deus, foi pensada por Deus, como diz a palavra, antes da fundação do mundo. Quando falamos em igreja, na Bíblia, nos referimos não ao templo físico, não à denominação, mas nos referimos ao ajuntamento de pessoas, ao grupo de pessoas, ao conjunto de pessoas que foram salvas por Jesus, que foram alcançadas pela graça de Deus. Inicialmente, a igreja não era o gênero de várias denominações, como temos hoje. Não significava necessariamente o gênero do que seriam espécies as denominações. Mas simplesmente era o conjunto de pessoas que saíram do mundo para seguir a Jesus sem se preocupar com as circunstâncias dessa escolha, sem se preocupar com as consequências dessa escolha. Longe de ser composta por pessoas perfeitas, enfatize-se isso, em seu aspecto humano, a história da Igreja de Deus tem sido sempre, desde a era apostólica até o presente, a história da graça divina no meio de erros dos homens. Então, quando você pensar em igreja, pense exatamente em um ajuntamento de pessoas que foram alvo da graça de Deus. Pessoas que, a despeito de seus erros, e sem seus méritos próprios, foram alcançadas pela graça de Deus. Logo, pessoas salvas pela graça, não pessoas melhoradas pelos seus próprios atos ou esforços próprios, mas pela graça de Deus alcançadas. A despeito de ser uma só igreja, esta pode ser vista e compreendida em vários aspectos, o que inclui sua denominação, aí sim sua denominação, no âmbito pedagógico e ao longo da sua história, podendo ser denominada de igreja primitiva, igreja peregrina, igreja militante, igreja vitoriosa, igreja visível, igreja invisível, igreja universal, igreja local, dentre outras denominações. E vamos falar um pouquinho sobre isso, com o objetivo de esclarecer melhor para você que está nos assistindo, que esta palavra igreja, que tem tantas significações, dependendo do contexto, ela tem sentidos diferentes, como falamos no primeiro vídeo. Quando falo igreja, posso estar me referindo ao templo, à congregação, à tenda onde me reúno. Quando falo igreja, posso estar me referindo à liturgia em si, ao culto. Quando falo igreja, posso estar me referindo às pessoas que estão reunidas ali. Ou posso também estar me referindo à denominação, aquela placa que identifica uma comunidade local que se reúne ali de forma periódica, semanal ou diariamente. Então a igreja ela tem essa conotação. A igreja primitiva, falemos primeiro sobre ela. A igreja primitiva. Quando eu falo igreja primitiva, preciso assumir a ideia de que me refiro aos irmãos da igreja lá do início da sua história, mais especificamente dos 3 primeiros séculos. Então, quando eu falo igreja primitiva, os irmãos dos primeiros séculos da era cristã. Esse período ele vai desde a inauguração da igreja no dia de Pentecostes até o ano 325, por ocasião do concílio de Nicéia, primeiro concílio de Nicéia. Então nós temos aí quase 3 séculos de igreja, de história de igreja. Esses irmãos, inicialmente perseguidos pelos próprios judeus, depois perseguidos pelos romanos, o que durou aí quase 3 séculos de perseguição, eles são exatamente considerados, quando lemos sobre a história, como igreja primitiva. A igreja primeva, a igreja dos primórdios. Esse período, ele tem, evidentemente, uma história muito triste, que você pode, evidentemente, pesquisar, estudar sobre a história da igreja, e verá que a igreja ela foi perseguida, que em determinado momento ela passou a ser espetáculo para os romanos, e que eles, os cristãos, passaram a ser, em vez dos escravos, que até então eram espetáculo nas arenas, os cristãos passaram a ser exatamente essas pessoas que eram colocadas tanto para serem devoradas pelos leões, como para serem massacradas pelos gladiadores. Então a igreja, os cristãos,
eles eram pessoas tidas como pessoas de quinta categoria. E eles eram lançados para serem diversão para os romanos. E isso durou exatamente 3 séculos. Tertuliano, que viveu por volta do ano 150, ele escreveu, ou pelo menos falou, uma frase que ficou muito conhecida: o sangue dos mártires é a semente da igreja, ou é a semente dos cristãos. O que ele quis dizer com isso? Que quanto mais sangue de cristãos eram derramados, mais cristãos se convertiam a Cristo. Ou seja, quanto mais se matava cristãos, mais cristãos apareciam. Porque o Evangelho de Cristo, ele foi tomando conta do mundo. As pessoas iam sendo alcançadas pela pregação inicialmente dos discípulos, dos apóstolos, e depois dos discípulos destes, e nós temos aí pelo menos quase 2000 anos de história em que o Evangelho é pregado e as pessoas são transformadas pelo poder do Evangelho. Aqueles primeiros cristãos, eles enfrentaram o Império Romano com muita garra. Qual era o principal entrave? O César queria adoração pelo menos uma vez no ano. Ele queria ser venerado. Ele até que não proibia que outros deuses fossem adorados pelos seus vassalos. Não. Mas os cristãos não concordavam com isso. A questão do César contra os cristãos não era essencialmente porque eles adoravam a Cristo, a um Deus que era apresentado por eles de forma sarcástica como sendo um Deus defunto. Não. A questão do César contra os cristãos é porque eles se recusavam a reconhecer em César uma divindade. Os cristãos, eles trouxeram dos judeus este entendimento bíblico de que só há um Deus, só há um Senhor. Então por que eles adorariam também a César? Por que eles venerariam um mortal, sobretudo um corrupto, um devasso como um imperador, ou qualquer pessoa que fosse? Eles sequer adoravam os seus pastores, não. Eles não veneravam os seus santos. Eles veneravam apenas a Deus. Essa é a história da igreja. E eles não aceitavam, eles não negociavam a sua fé. E por causa disso, eles foram grandemente perseguidos, foram deportados, foram expulsos, foram mortos, foram separados de suas famílias, porque eles escolhiam adorar apenas a um Deus. Aqueles primeiros cristãos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, em comunhão uns com os outros e reunidos nas refeições e nas orações, como escreve Lucas em Atos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Esta é a comunhão que nós vemos na igreja primitiva. Os cristãos da igreja primitiva tinham um forte sentimento de irmandade, caridade e fé, inegavelmente muito maior do que os cristãos de nossos dias. O melhor documento histórico para entendermos bem esse período é o livro de Atos. O livro de Atos retrata muito bem esse período da igreja primitiva, pelo menos das primeiras décadas. Escrito por Lucas, que foi companheiro de Paulo em suas viagens missionárias, nas principais viagens missionárias de Paulo, o livro de Atos nos mostra como essas comunidades se desenvolveram e as dificuldades que enfrentaram ainda nos primeiros anos da era cristã. John Lennox, ele escreve sobre esse momento da história da igreja o seguinte: e quando se diz que os primeiros cristãos se dedicaram à comunhão dos apóstolos, isso naturalmente não significa que eles simplesmente começaram a se socializar com os apóstolos. Isso significou o trabalho externo da vida comum que eles receberam individualmente pelo Espírito Santo, o qual os atou aos apóstolos e a seu Senhor Jesus Cristo. As principais características da igreja primitiva, segundo temos na Bíblia, podem ser depreendidas a partir de Atos capítulo 2, versículos 42 e 47. Vejamos. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar.
Esse é exatamente um relato sucinto de como funcionava, como era a engrenagem espiritual e social da igreja primitiva. E você poderia até perguntar, mas aí há uma referência que eles estavam todos os dias no templo. Sim, inicialmente eles estavam no templo e nas sinagogas. Porque inicialmente os cristãos eram judeus. Os próprios discípulos e apóstolos de Jesus eram judeus. E eles tinham liberdade, direito de adentrar o templo, de utilizar-se do espaço que era permitido às pessoas comuns para utilizarem. Só que no momento em que os próprios judeus começam a perseguir os cristãos, inclusive Paulo passa por isso, ele chega a ser expulso do templo, quando foi lá juntamente com outro ajudante seu pagar um voto, expulso do templo ou da sinagoga. Jesus também foi expulso. Então, quando eles são expulsos, eles passam a ser persona não grata para os próprios judeus, seus irmãos, seus compatriotas. Então, eles começam agora a se reunir de forma clandestina. Inclusive, no dia de Pentecostes, eles não estavam no templo, eles estavam no cenáculo. E o que era o cenáculo? O cenáculo era exatamente um lugar de cena, de janta. Era uma sala ampla, talvez até na parte superior de uma casa. Evidentemente era um lugar amplo, porque nós temos aí a inferência de que havia pelo menos 120 pessoas no cenáculo, mas o cenáculo não era um templo. O cenáculo era exatamente uma casa, onde eles estavam reunidos e lá passaram pelo menos 10 dias em oração, até que, no 50º dia, no dia de Pentecostes, depois, 50 dias após a Páscoa, eles foram visitados pelo Espírito Santo. Então eles estavam reunidos em uma casa, supostamente a casa de Maria, mãe de Marcos. O certo é que eles se reuniam em casas, em suas casas até então. Quando Pedro, que tinha sido preso e foi milagrosamente liberto pelo anjo do Senhor, quando ele saiu da prisão, conduzido pelo anjo, ele foi para a casa onde estavam reunidos os irmãos, inclusive orando por Pedro, uma casa comum. Então os cristãos se reuniam em suas casas, evidentemente em casas que pudesse reunir uma quantidade maior de pessoas. Nós temos depois a igreja peregrina e militante, que é uma outra denominação que se dá à igreja. Por que peregrina ou militante? Esse termo não se confunde com a expressão igreja primitiva, já que o termo igreja primitiva está restrito à igreja temporal dos seus primórdios. Mas a igreja primitiva também é uma igreja militante, também é uma igreja peregrina, como nós vemos. Mais do que isso, os cristãos primitivos foram sempre vitoriosos, pois não tiveram a sua vida por preciosa. Em sua fé pura e inabalável, eles venceram reis e impérios, dando suas vidas por amor a Cristo e ao Evangelho, e assim temos caminhado a maior parte desses quase 2 milênios. A igreja, a maior parte da sua existência foi de perseguição. Por que peregrina? Peregrina no mundo sempre ela tem sido, desde seu início, com um pequeno núcleo em Jerusalém, com apenas 12 apóstolos como colunas, não como fundadores, mas como coluna dessa igreja de Cristo. Ela é uma história de franca e vitoriosa expansão, mas também uma história inacabada. Enquanto que ela é uma história em expansão, uma história de vitórias, apesar das perseguições, mas ela é uma história inacabada. O pastor Ciro Zibord, ele escreve o seguinte: não obstante as intensas perseguições dos primeiros séculos e tantas outras ao longo do tempo, seja de forma generalizada, seja de forma isolada, em regiões que não admitiam ou ainda não admitem a ação da igreja em suas fronteiras, ela aí está com um permanente desafio às portas do inferno. Mesmo hoje, em pleno século XXI, quando o nosso país desfruta da liberdade religiosa, ainda que nesses dias ela vem sendo ameaçada, mas nós sabemos que não é em todo lugar que a igreja tem liberdade. Não é em todos os países. Há muitos países onde a igreja é proibida, onde os cristãos são perseguidos, tão somente por professar o nome de Jesus. Um exemplo bem clássico é a própria China. Nós vemos diariamente notícias sobre a perseguição à igreja na China e tantos outros países onde a igreja é perseguida. Quando falamos de igreja, nós falamos da noiva do Cordeiro. Nós falamos de um povo que tudo o que quer é trazer bênção para a sociedade onde eles vivem. Nesse sentido, a igreja se caracteriza como peregrina de passagem pela terra, movendo-se pelos caminhos da história no aguardo de bem-aventurada esperança da sua glorificação.
É o que Paulo escreve a Tito. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. O que anima a igreja nesta peregrinação é exatamente o seu destino eterno, a sua esperança maior. Ainda que nós somos abençoados aqui, e posso falar por mim, o quanto sou abençoado, também materialmente, além de espiritualmente, por ser igreja do Senhor, por ser alvo das bênçãos divinas, mas a nossa maior esperança, ela é eterna. É exatamente a salvação para a vida eterna. A igreja não se move sem rumo ou sem sentido, como que estivesse perdida. Não, ela sabe para onde vai. Ela sabe para onde caminha. E ela move-se diretamente para o céu, para uma esperança eterna de estar com Cristo. Enquanto esse tempo não chega, ela prossegue como uma comunidade local e temporal, em uma dimensão mais humana aqui na Terra, ainda não glorificada, peregrina, militante, mas sempre vitoriosa. A igreja militante é uma igreja que sofre, mas se empregar armas carnais, deixa, na verdade, de combater. E eu faço menção aqui a um período da história, há quase 1000 anos, quando a igreja empreendeu cruzadas. Quando falo igreja, me refiro à igreja oficial de então, a Igreja Católica Romana. Quando a igreja empreendeu essas cruzadas, no intuito de alguma forma, convencer outros povos a aceitarem a sua fé, ou, por outro lado, também recuperar um território que seria sagrado, quando a igreja se utiliza de armas para a sua guerra, de armas humanas para a sua batalha espiritual, ela deixa de ser igreja. A Bíblia nos diz que as nossas armas não são carnais, mas são armas espirituais. E Paulo descreve muito bem isso lá no livro de Efésios, quando ele escreve aos irmãos de Éfeso sobre a armadura da fé. E nós vemos que essas armaduras são espirituais e não carnais. A igreja é simultaneamente visível e invisível. Como assim? Invisível é a igreja como Deus a vê, individual e coletivo ao mesmo tempo. É ela mais no âmbito espiritual, não restrita a paredes, não presa ao tempo ou àquilo que o mundo vê simplesmente. E já a igreja visível é a igreja conforme a vemos. E inclui todos os que professam a fé em Cristo e a evidenciam em suas vidas. É a igreja como percebida pelos crentes genuínos em Jesus, mas também de forma extensiva pelos não crentes. É a igreja como vista pelas pessoas. Também é como o mundo a vê, sendo esta o organismo vivo capaz de impactar e influenciar esse mundo através do Evangelho. Então, a forma como o mundo vê a igreja, como o mundo me vê como igreja, como o mundo vê você como igreja, esta forma como ele nos vê é que vai determinar o impacto que nós, igreja, causamos no mundo. Se eu, enquanto igreja, se nós, enquanto igreja, não temos diferença do mundo, não apresentamos na nossa vida diária a pessoa de Jesus, se nós não apresentamos uma transformação de Deus na nossa vida, e se isso não é evidenciado, nós não conseguiremos impactar o mundo. Não conseguiremos convencê-lo a se voltar para Cristo. As pessoas olharão para mim e para você e dirão, mas que diferença há? E que diferença faz ser crente? Que diferença faz ser cristão? Como que essa diferença é evidenciada? Quando nós praticamos aquilo que o Senhor nos mandou. Quando nós permitimos que a transformação de Deus na nossa vida seja evidenciada externamente. Quando nós permitimos que o fruto do Espírito aflore na nossa vida, a ponto de ser percebido e até a ponto de impactar nas pessoas, de abençoar as pessoas, isso é exatamente uma vida cristã que atrai as pessoas para Cristo. O contrário, afugenta com certeza. Igreja universal e igreja local. Qual a diferença? Quando eu falo igreja universal, não me refiro à igreja do Edir Macedo, não. Me refiro à igreja universal enquanto igreja em todo o mundo. Ela é composta por todos os crentes, os santos de todos os lugares, de todas as épocas e eras, que pela fé e esperança aceitaram a Cristo. Universal porque ela está em todo o mundo. Enquanto eu estou servindo a Cristo aqui,
na minha cidade, no meu país, há milhares de pessoas nesse mesmo país, há milhares, milhões de pessoas em vários lugares do mundo. Então isto é uma igreja universal, uma igreja que está em todo o mundo, que tem um só dono, que tem um só Senhor, que tem um só Salvador, que é Jesus Cristo. Se uma igreja tem dono, se uma igreja tem proprietário, esta igreja, esta denominação, ela não faz parte da igreja de Jesus Cristo. Porque o que nos une em Cristo, o que nos une como igreja, é exatamente a comunhão operada pelo Espírito Santo. Isso engloba os santos do Antigo e do Novo Testamento, e em todos os tempos da história humana. A Igreja Universal existe independentemente de ter ou não uma forma visível, pois ela é tanto visível quanto invisível, não importando também a denominação a que pertencem os salvos que a integram. Ela é o conjunto dos salvos de uma só família, de um só rebanho e com um só líder supremo, que é o Senhor Jesus Cristo. Então a Igreja Universal, ela também é invisível. A Igreja Universal, ela também é visível. Por que invisível? Porque ela não tem placa. As pessoas que se congregam em um determinado templo, as pessoas que pertencem a uma determinada denominação, elas podem fazer parte da Igreja Universal, desde que elas tenham em comum a salvação em Cristo, unidas pelo Espírito Santo. E aí não há limite, não há fronteira. Pastor Samuel Câmara e Nemuel Kessler escrevem no livro o seguinte: teoricamente, a Igreja Universal é o conjunto de todos os salvos em todas as épocas e lugares, quer os que já estão na glória, quer os que estão sobre a terra. A Igreja de Cristo independe de denominação. Isso é muito importante. A Igreja de Cristo independe de denominação. Pode soar como pura heresia alguém afirmar que apenas os que frequentam a sua denominação são salvos. Não dá para determinarmos isso. Mas podemos sim dizer, como Pedro falou em Atos capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Aí eu posso afirmar, somente em Jesus Cristo há salvação. É pura heresia também alguém afirmar, só há salvação na Santa Igreja tal, porque não é a igreja que salva. Agora, esta igreja, se ela reúne pessoas que foram salvas em Jesus, a salvação está nela. Não essencialmente nesta igreja, mas na pessoa que salvou os que a frequentam, na pessoa de Jesus. Ela é também chamada de igreja triunfante, vencedora, noiva do Cordeiro, pura, santa, imaculada. Por que pura, santa, imaculada? Porque ela foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Não é porque os cristãos estão isentos de pecar, mas é porque eles foram comprados e lavados pelo sangue de Jesus. Eles são perdoados por Cristo. Porquanto se alguém chegar para o cristão e disser, você pecou na semana passada, você pecou no mês passado, eu conheci você enquanto você pecava todos os dias, você pecava junto comigo, você é tão pecador quanto eu. O que o cristão vai dizer? Olha, parcialmente você está correto. Pecamos juntos. Minha história é de pecado. E há muitos outros pecados que você não conhece, que eu cometi. Só que hoje eu sou lavado pelo sangue de Jesus. É exatamente por não ter mérito próprio que eu fui alcançado pela graça de Deus na pessoa de Jesus. A nossa salvação está no Senhor Jesus. E quanto à igreja local, frequentemente utilizamos a mesma palavra igreja para nos referirmos ou para descrever uma congregação local, ou assembleia de santos e tal. Nesse sentido, as igrejas locais são o resultado da pregação do Evangelho em determinada localidade. Ou seja, a igreja local é a comunidade onde nos reunimos exatamente tendo a ver com a localidade. Ou seja, se tem uma igreja local em Rio Branco, esta igreja local, ainda que as pessoas que compõem ela façam parte da Igreja Universal em todo o mundo, da Igreja de Cristo, mas eles têm algo em comum. Eles moram na mesma cidade, no mesmo bairro, no mesmo distrito. Então, isso é a igreja local. A igreja local é a igreja peregrina e universal expressa na comunidade local. É natural que as pessoas que foram compradas por Jesus, as pessoas que foram alcançadas pelo Evangelho, se reúnam tendo em comum o mesmo ensinamento, a mesma doutrina,
as mesmas diferenças, inclusive de interpretação. Isso é natural. E isso se dá no âmbito local e também no âmbito denominacional. De repente, há um grupo de cristãos salvos por Jesus que entendem de uma forma diferente aquilo que outros entendem de outra forma. E eles se reúnem sob uma placa, sob uma denominação, porque eles têm algo em comum. Só que mais importante do que o que eles têm em comum é aquilo em que eles comungam com outros de outra denominação. E é interessante que quando nós cristãos nos relacionamos com outros irmãos de outra denominação, tenhamos essa compreensão, que mais são as nossas semelhanças do que as nossas diferenças. Nós comungamos, nós temos o mesmo pensamento de forma muito maior do que os detalhes em que nós divergimos. E isso deve se unir à igreja. Portanto, o que queremos, finalizando aqui esta reflexão, enfatizar, é que a igreja de Cristo, ela é uma só. Quando falamos de igreja, falamos de pessoas. Quando falamos de igreja, falamos também de denominação. Quando falamos de igreja, falamos também de local. Quando falamos de igreja, falamos também de igreja universal de Jesus Cristo. Porque esta igreja é exatamente a igreja que vai subir. Seria até difícil a gente conceber a ideia de uma igreja, de um templo, de um espaço físico, ser elevado ao céu, ou ser arrebatado. Porque, na verdade, o arrebatamento, a redenção final, a glorificação final é para a igreja enquanto pessoas transformadas por Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua vida, e fica o convite para você. Venha fazer parte da igreja de Cristo. Basta você aceitar o Jesus e receber de forma gratuita a salvação.